Conta de energia vai ficar mais cara a partir de segunda-feira. Sessão ordinária marcada por debates em torno da criação da Comenda Marielle Franco. Projeto de lei que cria o Programa de Defesa da Causa Animal é apresentado em audiência pública. Às vésperas do feriado da Semana Santa, cresce a procura pelo pescado no mercado do peixe. Crianças em tratamento contra o câncer celebram a Páscoa na Casa Durval Paiva. No estúdio, iremos receber o presidente da CDL Natal, Augusto Vaz. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, 17 de abril. Olá! O Câmara Repórter começa informando sobre o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que apontou que em 2016 e 2017, o Rio Grande do Norte foi um dos 6 estados do Brasil a apresentar queda no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O indicador do estado caiu de 736 para 731, a terceira maior baixa do país no período. Além do Rio Grande do Norte, estados como Acre, Roraima, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal apresentaram redução no desenvolvimento humano. A votação do projeto de resolução que cria a Comenda Marielle Franco rendeu debates divergentes no plenário da Câmara. A sessão ordinária desta quarta-feira também foi marcada pela aprovação da Frente Parlamentar em defesa da educação pública. Na sessão ordinária desta quarta-feira, foi apreciado e aprovado o projeto da vereadora Eleika Bezerra, que cria a Frente Parlamentar em defesa da educação pública. Eu defendo com muita convicção a chamada educação básica, que está justamente uma das obrigações dos municípios e dos estados. Então, essa educação básica aproveita a oportunidade e que vamos lutar, inclusive, nessa perspectiva de que a população de Natal, de 0 aos 14 anos, que é a obrigação dos municípios, seja atendida, totalmente atendida e bem atendida. Então a frente vai buscar o Plano Municipal de Educação, que está em andamento, que precisa ser tocado. Outro projeto aprovado foi de autoria do vereador Dixon Nassi, que estabelece um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Esse protocolo, de maneira muito simples e objetiva, ele cria um fluxo onde a mulher possa se informar depois do acontecido, de violentada, os órgãos e a ajuda que o poder público dá a ela. Então é um projeto que cria uma engrenagem onde dá o suporte à mulher do início, no caso, se ela vai dar uma parte numa delegacia, até o final. A criação da Comenda Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada há 1 ano e destinada a pessoas destacadas na área dos direitos humanos, dominou os debates dentro e fora do plenário. A honraria foi proposta pelo vereador Ranieri Barbosa e subscrita pela vereadora Divaneide Basílio. A comenda é destinada exatamente para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal poder homenagear pessoas que têm prestação de serviço relacionada a direitos humanos. E alguns vereadores me procuraram da própria casa que seria interessante essa comenda ter uma representatividade de uma pessoa que se tornou um símbolo mundial, não apenas nacional, dos direitos humanos, que foi o caso da vereadora assassinada Marielle Franco, por ser vereadora e por ser defensora das causas dos direitos humanos. Ontem, na sessão ordinária, nós solicitamos a entrada desse projeto, que inclusive é um projeto do vereador Ranieri, que nós subscrevemos por entender a importância dessa comenda. Contrário ao nome da comenda, o vereador Cícero Martins propôs uma emenda ao projeto. Ele sugeriu acrescentar o nome do motorista Anderson, assassinado junto com Marielle Franco, e também da PM carioca Juliane dos Santos, também assassinada. A emenda foi rejeitada. Essa comenda, ela refere-se a dar um título, a uma comenda, a honra maior a Marielle Franco como a defensora dos direitos humanos das mulheres. A coisa mais importante da vida, dos direitos humanos é o direito à vida. Ela defende a legalização do aborto, defende a legalização da droga. E esqueceram que Marielle estava com motorista? Marielle tinha um motorista na hora que ela morreu.
Eu acho que um mínimo de dignidade para alguém que coloca uma comenda dessa é lembrar do cidadão de bem que estava do lado dela e também morreu. A criação da comenda Marielle Franco foi aprovada por 16 votos favoráveis e apenas um contrário. Nós respeitamos todas as posições, certo? Agora, defendemos sim a questão do nome de Marielle, foi brutalmente, covardemente assassinada, certo? Merece essa homenagem. Um projeto de lei que prevê a destinação de recursos via isenção fiscal para que empresas e instituições possam aplicar na causa animal foi debatido em audiência pública nesta quarta-feira. O vereador Klaus Araújo foi o propositor do debate. Abandonados, maltratados, entregues à própria sorte. Essa é a realidade de milhares de animais de Natal. Hoje, poucos programas da gestão municipal estão efetivamente beneficiando os animais de rua e a população de Natal. O Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha no controle de zoonoses, que são enfermidades que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. E dentre essas zoonoses nós temos, por exemplo, a raiva, que é muito grave, a extossomose, a leishmaniose visceral, que é o calazar. Outro ponto importante é a questão da causa animal, que é o controle populacional animal. Então, esse controle populacional ele está sendo realizado através de castrações planejadas, que são executadas no Centro de Controle de Zoonoses. Na audiência pública, além dos representantes do Executivo Municipal, estiveram presentes protetores de animais que contribuíram com o debate. Hoje, em Natal, grande parte das ações de proteção e cuidados são executadas com recursos próprios de ONGs e de pessoas ligadas à causa animal. Nós precisamos, de fato, juntar as mãos, unir forças ao poder público com aquilo que lhe convém, com aquilo que lhe é possível fazer pela população humana e pela população animal. E não descreditando de forma alguma os protetores, tanto os protetores que têm esses lares temporários que acomodam muitos animais, 300 animais, 200, 150, como também protetores independentes como eu, que fazemos resgates aleatórios, trazemos para as nossas casas, levamos para as clínicas, dispomos apenas de recursos próprios. O propositor da audiência, o vereador Klaus Araújo, apresentou um projeto de lei que cria um programa municipal para a causa animal. O projeto prevê a destinação de recursos via isenção fiscal para que empresas e instituições possam aplicar na causa animal. Como é que esse dinheiro vai poder ser aplicado? Em várias maneiras. Educação dentro das escolas, educação para a população em geral, campanhas educativas de castração, campanhas educativas de não maltratar o animal. E também essas associações e ONGs que já criam, que já existem, melhor dizendo, elas poderem receber manutenção, porque hoje a causa animal, e vamos falar genericamente, ela se tornou um problema de saúde pública. Então isso é importante. Você gostando ou não, hoje, ele interfere na vida de todo mundo. E se nós não cuidarmos agora, vai ficar um problema generalizado na cidade. A casa conta ainda com uma frente parlamentar que periodicamente se reúne para debater as necessidades prioritárias dos animais. A vereadora Divaneide Basílio afirmou que a lei vai ser um avanço importante no município. Essa lei do vereador Klaus traz aí um aporte de recursos que as empresas podem repassar com isenção fiscal e eu acredito que também venha a somar e a contribuir. Nós da Frente Parlamentar estamos acompanhando. No dia 30 de maio nós vamos ter uma reunião da nossa Frente Parlamentar e com certeza a execução desse projeto entrará na nossa pauta. Mas a causa animal precisa de muito mais ações. A conscientização da sociedade sobre a adoção responsável ainda precisa ser promovida. A questão da educação é fundamental em qualquer área que seja ela. Não é somente a Censur que trabalha nessa causa, nós temos outras secretarias também envolvidas, temos o Centro de Controle de Zoonoses, a CEMURB e outros órgãos do governo estadual. Veja agora as notícias que foram destaques na Câmara até esta quarta-feira. Minuto da Câmara. O alto preço das passagens para Natal pode enfraquecer a atividade turística da cidade. Preocupado com o atual cenário, o presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, realizou uma audiência que reuniu empresários do setor e representantes do poder público. Conhecendo esses problemas, nós vamos tomar as providências necessárias para que a Câmara de Natal possa contribuir também com esse segmento, essa atividade, que
que é uma atividade de suma importância. Permitir que pessoas com autismo assistam filmes no cinema com um ambiente adequado é o que propõe o projeto Sessão Azul, do vereador Fúvio Mafaldo, aprovado na Comissão de Justiça. Construída há 17 anos, a área de lazer do Panati sofre problemas de infraestrutura. O tema foi debatido em audiência pública realizada por iniciativa do vereador Ney Lopes Júnior. A Comissão de Finanças discutiu sobre a visita que fez à Unidade Básica de Saúde da comunidade Alto da Torre, na Redinha, para fiscalizar o andamento das obras. A previsão é de que o local seja entregue à população em 5 meses. A tradicional festa de Santos Reis passa a fazer parte do calendário oficial do município. É o que propõe um projeto de lei de autoria do vereador Felipe Alves. A matéria foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara. O Dia do Artesão foi comemorado em sessão solene na Câmara Municipal de Natal. O vereador Ney Lopes Júnior foi o autor da iniciativa. O artesanato representa a cultura da cidade de Natal. O vereador Klaus Araújo apresentou em audiência pública um projeto de lei que cria o Programa Municipal para a Causa Animal. A iniciativa concede isenção fiscal a empresas e instituições voltadas à defesa dos direitos dos animais. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa. E agora, um aviso importante aos consumidores. A conta de energia elétrica vai ficar mais cara no Rio Grande do Norte. A repórter Simone Silva tem os detalhes do reajuste. Um novo aumento nas contas de luz foi aprovado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. No Rio Grande do Norte, onde existem 1,4 milhões de unidades consumidoras, a média do aumento será de 4,73%. Mas para os chamados consumidores cativos, que usufruem da baixa tensão, a média do aumento será de 5,48%. Para calcular este percentual, a agência levou em consideração a variação dos custos associado à prestação de serviços. Os novos índices passam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de abril. Desde o início do ano, a bandeira verde vinha sendo utilizada, ou seja, não havia qualquer cobrança adicional. Simone Silva para o Câmara Repórter. Com a proximidade da Páscoa, cresce a procura por pescados. Nossa equipe foi até o mercado do peixe nas Rocas e constatou que mesmo com a elevação dos preços, a tradição cristã fala mais alto para os consumidores. Sempre que chega a Semana Santa, Dona Nádia segue a tradição da igreja e não se alimenta de carne vermelha. Por isso, toda a Páscoa ela vai no mercado do peixe. Só que para ela os preços este ano não estão nada bons. Para o quê? Arabaiana. Geralmente a gente compra outros peixes, mas não está tão fácil, né, a gente comprar peixe, né? Tem muito, mas é caro. Não tem como a gente comprar, assim, tem que escolher bem o peixe, né? Segundo o Procon, o preço médio dos peixes em Natal está mais caro do que o registrado no ano passado. De acordo com os comerciantes, esse aumento se deve à escassez dos peixes em toda a região litorânea do Nordeste. A procura tá grande e agora teve uma diferença quanto ao ano passado porque muita gente antecipou. Antecipou a procura do peixe, né? Veio comprar antes, porque justamente pelo preço. O preço subiu, o peixe tá escasso, aí ficou difícil. Aí o cliente sente, né? Comprando ano passado eu vendi de R$18, esse ano já estou vendendo de 30. Seu Severino não abre mão de comprar o pescado durante a Páscoa. No mercado do peixe, pela primeira vez, ele fechou o negócio. Hoje eu vim para o bosque para ver se encontrava um preço melhor e estou satisfeito. O que é que está levando? Bicuda. Aí que valor? R$20 o quilo. Comer aquele peixe saboroso, frito ou cozido, é sempre bom. Só que é preciso tomar alguns cuidados na hora de comprar, conservar e consumir o produto. Sempre quando você for comprar seu peixe, procurar locais de procedência. Quando for comprar o peixe, olhar se o olho está brilhante, se as escamas estão firmes, se não tem um odor forte. Temperatura que você deve estar comprando, de 0 a 2 graus Celsius, então é uma temperatura bem gelada. Então sempre observar. Cerca de 100 crianças atendidas na Casa Durval Paiva tiveram uma tarde divertida nesta quarta-feira, com a festa da Páscoa. Crianças atentas, sorrisos largos, carinhas ansiosas. Esse foi o clima da Casa Durval Paiva na tarde dessa quarta-feira, na festa de comemoração da Páscoa.
A casa ela dá espaço para isso, para que a gente possa celebrar a vida, para que a gente possa estar comemorando e agradecendo a Deus o dom da vida. A programação teve contação de histórias e teatro infantil. O destaque foi a apresentação sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, feita pelas crianças atendidas na casa e seus acompanhantes. As mães disseram que a comemoração quebra a rotina dos tratamentos. É um momento único, um momento maravilhoso, onde tanto a criança como os acompanhantes têm o prazer dessa convivência, porque muitas famílias não têm esse acesso e aqui a gente está assegurado, né? A gente tem. Então, todas as datas comemorativas minha filha está. O que é importante, por conta, como ele não vive uma vida normal, então ele não fica sem vir para cá participar e se alegrar como no dia de hoje. Numa tarde maravilhosa como essa, estamos todos aqui nos divertindo. Após as apresentações, foram distribuídas pipocas e algodão doce. Na entrega dos ovos de chocolate, a felicidade tomou conta de todos. Era visível a alegria de Rayane Stephanie e Carla Vitória, que são atendidas na casa para tratar de doenças no sangue. O que é que você está achando dessa festinha aqui da Páscoa? Muito legal. Para você, o que significa a Páscoa? É o nascimento de Jesus, que ele crucificou por nós, né? Eu estou gostando das apresentações, eu vou fazer uma também. É para cantar. Eu desejo Feliz Páscoa para todos. Às vésperas da Paixão de Cristo, a Arquidiocese de Natal faz as principais celebrações que marcam o fim da Quaresma. A repórter Edesiane Moreno tem mais informações. Semana Santa chegando e com ela a programação litúrgica da Arquidiocese de Natal. Estamos aqui com o Padre Paulo, que ele é vigário-geral da Arquidiocese e vai explicar a gente toda a programação durante a Semana Santa. O que é que a Arquidiocese tem preparado aqui para os natalenses? Nós celebramos na Catedral e nas outras igrejas os dias que são considerados os maiores desta semana. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo. São dias em que a Igreja celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. As celebrações na Catedral e em vários lugares coincidem nos horários. Amanhã à noite nós teremos a Missa da Ceia do Senhor, onde relembraremos a instituição da Eucaristia e também um sinal que Jesus mesmo deixou na ceia, que foi o lava-pés. Na simbologia, onde o celebrante, no caso da Catedral, o nosso arcebispo, Dom Jaime, que ele lava os pés de 12 pessoas, simbolizando os 12 apóstolos, nós encontramos ali uma manifestação daquilo que a fé em Jesus Cristo nos leva a realizar, que é a caridade e o serviço aos outros. Na sexta-feira, nós teremos às 15h a celebração da Paixão do Senhor. Não temos a consagração do pão e do vinho, porque lembramos a morte de Cristo. No Sábado Santo é a chamada Vigília Pascal. Nós já celebramos à noite e em muitas igrejas acontece às 20 horas, na Catedral será neste horário, a ressurreição do Senhor. Celebramos na véspera do domingo da ressurreição, a ressurreição do Senhor. E neste dia, a igreja, no Sábado Santo, a igreja volta a cantar o Aleluia, que durante os 40 dias da Quaresma, a igreja não o fez. E no domingo, qual é a programação da Catedral? No domingo nós temos os horários normais, pela manhã, às 11 horas, e também à noite, na missa das 19 horas, a celebração propriamente do domingo, o dia do Senhor, em que nós celebraremos de modo especial a ressurreição do Senhor. Padre Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui. Pois é, pessoal, o convite está feito para que venham participar da programação litúrgica da Catedral. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. A programação das celebrações da Semana Santa nas demais paróquias de Natal está disponível no site www.arquidiocesenatal.org.br. O Exército Brasileiro comemora nesta sexta-feira, dia 19, 371 anos de história. Nesta quarta, as tropas militares celebraram a data em uma solenidade no 16º Batalhão de Infantaria.
Em 19 de abril de 1648, aconteceu no Brasil a Batalha dos Guararapes. A batalha foi a primeira luta dos povos brasileiros contra a invasão holandesa. As tropas do exército eram formadas por homens brancos, negros e índios. Ali estavam as raças que formaram a identidade brasileira. Nós estamos comemorando antecipadamente os 371 anos do Exército Brasileiro. Nessa data, nós comemoramos também o braço forte do Exército Brasileiro, nos momentos em que foi chamado para defender a pátria, a garantia da lei e da ordem, a garantia dos poderes constitucionais e a mão amiga no trabalho de ações subsidiárias, no trabalho de engenharia de construção. Na manhã de hoje, militares e civis participaram da cerimônia de celebração dos 371 anos do Exército. Na solenidade, algumas autoridades civis foram consagradas com uma medalha do Exército Brasileiro. A senadora Zenaide Maia foi uma das homenageadas. O Exército, há mais de 300 anos, já fez isso, que independente de onde você veio, de cor, de raça, você já tinha que dar as mãos no momento em que seu país precisava. Isso é uma solenidade linda e quem é brasileiro tem que se emocionar. O vereador Haroldo Alves esteve presente representando a Câmara Municipal de Natal. O que deixa mais impressionado, que depois de 40 anos eu volto aqui. Eu servi aqui na Companhia de Comando de Serviço, onde eu tive o prazer de servir o Exército Brasileiro. E hoje voltando, representando um poder municipal, que possamos comemorar essa magnitude de organização que tem a mão amiga, que é o Exército Brasileiro. O Legislativo Estadual também prestigiou a celebração. Também militar, o deputado estadual Coronel Azevedo falou sobre a importância da data. Para mim é uma honra prestigiar o soldado do Exército, que também é a minha casa. O Exército que está presente no Rio Grande do Norte em várias ações, não só na segurança. No governo passado recebemos por 3 vezes, fomos o único estado do Brasil que por 3 vezes recebemos operações de garantia da lei e da ordem, desenroladas, operacionalizadas, executadas pelas Forças Armadas, mas sobretudo com a presença do Exército. E depois do intervalo, eu vou conversar com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. Entre os assuntos, a lei que regulamenta o cadastro positivo de consumidores e empresas. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Foi sancionada no último dia 8 a lei que regulamenta o chamado cadastro positivo. Essa medida torna automática a adesão de consumidores e empresas a um banco de dados que já existe desde 2011 e é administrado por instituições financeiras. Mas, de acordo com essa lei, como há essa adesão automática, é porque anteriormente esse cadastro, a adesão a ele, era voluntária. E para saber os desdobramentos dessa lei para o comércio aqui em Natal e também outros assuntos, nós recebemos o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. Augusto, seja muito bem-vindo ao Câmara Repórter. E para a gente começar, eu gostaria de saber assim, qual é a maior vantagem para o consumidor e para as empresas serem inseridos nesse cadastro positivo? Na realidade é uma vantagem para todo mundo, como você já bem disse, ou seja, tanto o consumidor ganha como a empresa ganha. O que é o cadastro positivo, primeiramente? Hoje, quem administra o SPC no Brasil são as CDLs, então a CDL Natal tem um papel importante nesse processo administrando o SPC aqui no nosso estado. O SPC ele só tem informação negativa, ou seja, eu só sei se você está devendo e aonde você está devendo e o valor que você está devendo.
Então, muitas vezes, imagine alguém que consegue colocar todas as suas contas em dias, tem um financiamento de um carro, nunca atrasou aquele financiamento, tem a parcela da casa, nunca atrasou, um aluguel, o seu cartão de crédito também não está atrasado, mas aí ele esqueceu de pagar a conta de luz daquele mês ou de água. Qual a informação que na hora que a gente abre o cadastro negativo, que a gente está chamando assim, a gente vê, opa, essa pessoa está devendo R$100 de conta de água. É uma informação que eu sei. E aí eu já taxo ele muitas vezes como uma pessoa não boa pagadora. Mas por trás disso, ele às vezes está com uma parcela de R$1.000 em dia, ele está com uma outra parcela de 500, com várias outras parcelas em dias que a gente não tem acesso a essa informação hoje. Então, com o cadastro positivo, a gente passa a ter acesso a essas informações de bom pagador. E aí, como é que o consumidor ganha nesse processo? Tá? Ele ganha porque a partir de agora, com mais informações, o crédito fica mais barato, fica mais fácil dele conseguir crédito mais barato nas instituições financeiras, no próprio comércio, ou seja, na hora que ele vai conseguir um empréstimo, ele vai estar passando mais informações, o banco vai estar acessando mais informações, o comerciante vai estar acessando mais informações. Então, é melhor para se dar crédito. Isso a gente fala do consumidor, mas para as empresas da mesma forma, né? De empresas que queiram contrair algum empréstimo aí para novos investimentos, por exemplo. A empresa da mesma forma que quer contrair um empréstimo e a empresa que quer dar crédito, ou seja, a empresa ganha em dois sentidos. Tá? Na hora que ela vai no banco contrair um empréstimo, ela vai estar com mais informações públicas, e aí o banco vai poder dar um crédito melhor para ela, e na hora que ela decidir dar o crédito ao seu cliente, ou seja, voltar aquele velho, hoje em dia se usa muito cartão de crédito, tá? E por quê? Porque as empresas têm medo da inadimplência, porque é difícil dar crédito hoje no Brasil. E às vezes você tem uma pessoa que está na sua frente, que é um bom pagador, e você poderia estar conseguindo um crédito para aquela pessoa. Hoje vai ter mais informações para ceder esse crédito. Uma informação importante. Não são informações detalhadas, tá certo? Na realidade vai se gerar um score, que é uma pontuação, tá? Para cada consumidor. Então imagine você é consumidor lá, então vai ter uma pontuação de 0 a 10. Você recebeu a pontuação 9, baseada exatamente no seu histórico de consumo. Então assim, não são dados abertos, não são dados abertos do consumidor. O consumidor, caso ele queira, a minha pontuação foi 8, eu quero melhorar a minha nota num lugar que eu vou comprar ali um carro, e aí eu sei que se eu liberar mais informações, com certeza vai melhorar minha nota. E aí ele dá uma autorização por escrito a esse comerciante do carro, por exemplo, que ele está comprando, e aí sim, esse comerciante passa a ter acesso a informações um pouco mais detalhadas, nunca detalhe, por exemplo, ele vai saber que aquele consumidor tem uma fatura média de cartão de crédito de R$3.000 e nunca atrasa, mas nunca que compras ele comprou no cartão de crédito. Então, nunca informações super detalhadas, até para ter um sigilo do consumidor. Essa medida também, ela combate diretamente a inadimplência, estimula que as pessoas evitem ficar inadimplentes, Augusto? Na realidade, ela não chega a combater a inadimplência, mas ela vai criar um crédito de melhor qualidade. A pessoa que ela fica devendo, muitas vezes não é porque ela quer, porque ela realmente não tem a condição de pagar. Agora, quando a gente também tem mais informações, a gente também vai gerar um crédito mais próximo da realidade, para evitar, inclusive, o crédito excessivo, ou seja, pessoas que têm acesso a um cartão de crédito, sem muitas vezes têm condições de pagar aquele limite. Então, vai ficar assim. Consequentemente, com crédito de melhor qualidade, a população, de uma forma geral, deve ter menor inadimplência. Mas isso não quer dizer que vai educar o consumidor. Essa questão da educação financeira, que a gente precisa trabalhar ainda mais, que o brasileiro, de uma forma geral, ainda não tem muito essa educação financeira. Assume, muitas vezes, alguns compromissos que não tem condições de pagar. E como é que ficou a situação da inadimplência em 2018? Por incrível que pareça, mesmo passando por todo aquele problema de crise, 2016, 2017, a inadimplência ela estava bem administrada nesses períodos de crise. E a gente entrou em 2018 com algumas variações. Uns meses ela aumentava um pico e outros meses ela diminuía. Mas quando a gente faz um balanço de uma forma geral do ano 2018, ou seja, uma inadimplência abaixo da média de anos históricos, ou seja, a nossa inadimplência no país, tanto em 2018 como nesses primeiros meses de 2019, ela está bem administrada. Tá? A tendência é cair? A tendência é cair quando a gente tiver melhor qualidade de crédito. Lembrando que o cadastro positivo, a lei já foi sancionada, mas ele só entra em vigor em cerca de 90 dias, porque falta regulamentação, falta alguns pontos. E ele começa a juntar informações agora. Ele vai ter uma base bem melhor daqui a 1, 2, 3 anos, quando a gente tiver um histórico melhor. Isso é uma tendência mundial. Tá? As pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que é considerado uma referência de consumo, todo mundo tem a sua pontuação e sabe a sua pontuação. Então, na hora que a pessoa tem uma pontuação alta, na hora que ela vai comprar um carro, a parcela, os juros da parcela, ao invés de ficar, vou chutar aqui, são 0,5%, vai ficar 0,2%, porque ela tem um histórico de bom pagador. Esse aqui tem histórico de mau pagador, então ele vai pagar os juros de mercado, que é 0,5%. Então, vai ganhar a população que vai pagar juros mais baratos.
E agora, ainda falando de comércio, mas de uma medida que está para ser implantada aqui em Natal e que interessa diretamente aos comerciantes, mas também impacta na vida dos natalenses, diz respeito à criação do estacionamento rotativo nessas áreas comerciais, né? Essa é uma iniciativa da CDL junto à Prefeitura. Qual é o propósito disso? Esse diálogo ele vem existindo com a Prefeitura desde 2015. Tá? E agora a gente está sentindo que realmente deve ser colocado em prática. Tá? O prefeito ele comprou a ideia, entendeu que é importante para a cidade e a Secretaria STTU vai fazer um processo de licitação de um estacionamento rotativo que vai atender exatamente os bairros do Alecrim, Cidade Alta, Terol, Petrópolis e Ribeira, onde vai ser um estacionamento barato e interessante que vai gerar a rotatividade necessária. Então a pessoa, quando ela parar na via pública, ela vai baixar um aplicativo, vai comprar o crédito numa farmácia, em vários pontos comerciais, e ela vai pagar pela proporção de uso. Então se ela usou 10 minutos de estacionamento, ela vai pagar 10 minutos. Se ela usar meia hora, ela paga meia hora, limitando ao período máximo de 2 horas para a gente gerar a rotatividade necessária. E o custo é cerca de 3 centavos por minuto. Na verdade é uma dízima, 333, tá? Então se eu parar 10 minutos, eu vou pagar 33 centavos. Então um custo bem acessível para a população, uma forma de cobrar moderna através de aplicativo, tá? E gerando a rotatividade e as vagas que o comércio precisa. E lembrando que não são todas as ruas. Então a gente no Alecrim preparou um estudo junto com os comerciantes do Alecrim e delimitou que ruas vai ter o estacionamento rotativo e que ruas vai permanecer no modelo tradicional, onde pode parar o carro o dia todo. Mesma coisa em todos os bairros que eu citei. Essa medida já é semelhante também até o que já é feito em outras cidades, né? Em outras grandes cidades, esse estacionamento já funciona, né? Já. Na realidade, o de Natal ainda vai ser um mais moderno, porque algumas cidades trabalham com parquímetro. Qual é o problema do parquímetro? Aquele que vai lá e coloca moeda, dinheiro. Quando você para no parquímetro, você não sabe quanto tempo você vai ficar. Então você vai lá e coloca 40 minutos, mas se você resolver sua situação em 10 minutos, você já perdeu aquele dinheiro que você pagou no parquímetro. Esse não, você, na hora que estaciona a vaga, dá o comando no seu aplicativo e a cada 1 minuto ele vai comendo os seus créditos 3 centavos. Então, na hora que você saiu, você foi lá e avisa no aplicativo que saiu, ele para de comer seus créditos automaticamente. Então, esse é muito mais justo, porque você só vai pagar realmente o que você utilizar. Diferente do talão de zona azul, que tem que comprar uma hora cheia, por exemplo, ou diferente do parquímetro, que você bota a previsão do quanto você vai usar. Então, esse é muito mais moderno, mais prático para a população e mais justo. E já tem uma previsão de quando esse estacionamento rotativo vai ser implantado? A gente estava muito animado porque existia a possibilidade, existe um processo licitatório chamado registro de preço. Ou seja, é quando uma outra prefeitura em outra cidade licita algo similar da forma de registro de preço. A gente estava para aproveitar um registro de preço do estacionamento exatamente igual a esse que foi licitado pela prefeitura do governador Valadares em Minas Gerais. Mas infelizmente a prefeitura do Natal não conseguiu, dentro do tempo hábil, aproveitar essa licitação e vai ter que fazer uma licitação do zero. A prefeitura fala em licitar isso e entregar a nossa cidade nos próximos 4 meses, ou seja, no mês de julho, agosto. Tomara que a gente consiga cumprir esses prazos, pelo menos até o final do ano, tá? A gente realmente ter, que é exatamente o maior movimento do comércio, aquela época de Natal, final de ano, a gente está com isso implementado na nossa cidade. E outro assunto também, a gente está às vésperas da Semana Santa e nesse período, principalmente até o domingo. Qual a expectativa aí para o comércio? Como é que está essa movimentação? Uma movimentação São setores boa. específicos, Isso, mas importantes nesse muito, momento. Muito específica. É como, diferente, por exemplo, Dia das Mães, que você pega aí presentes femininos, vários segmentos do comércio, o próprio Dia dos Pais, tá? Natal nem se fala, é a data mais abrangente possível. A Páscoa é uma data bem específica, como o São João, então você atua em alguns setores mais específicos. Mas o que a gente pode ver? Toda data comemorativa, a gente não tem dado, ainda não fez pesquisa exclusiva sobre a Páscoa, a gente tem um dado depois que a Páscoa se realizar, mas o que a gente vem percebendo? Todas as comemorativas nos últimos 12 meses vem apresentando esse crescimento, algo em torno de 1,5% a 2,5%, alguns chegando até 3 e alguma coisa. Então a gente está nessa mesma expectativa, que a Páscoa desse ano deve ter um crescimento algo em torno de 2% em relação ao ano passado. Esses são os números de crescimento que vem apresentando já as comemorativas e a gente acredita que a Páscoa deve seguir essa tendência. Essa proximidade também com o Dia das Mães, né, que é o segundo domingo de maio, também ajuda esse crescimento? Não, na realidade, quando você tem 2 datas próximas, elas podem até atrapalhar, porque o dinheiro do consumidor acaba um pouco dividido. Tá? Mas você tem 2 datas com características diferentes e com um apelo comercial forte. Né? Você tem na Páscoa os ovos de Páscoa, presentes ligados à Páscoa, muito forte, e você tem o Dia da Mãe, um apelo emocional muito chamativo, porque mãe é mãe, como se diz, as pessoas realmente gostam de presentear, fazer alguma coisa diferente no Dia das Mães. Augusto, e quais são as novidades que a CDL está preparando
para a convenção logística, né? A convenção estadual, que é tradicional para o comércio. A gente tem sempre feito grandes convenções, lembrando que a convenção não é todo ano, é ano sim, ano não, então a última foi realizada 2 anos atrás. Esse ano vai fazer uma convenção dia 6 de junho com excelentes nomes. Tá? A gente está trazendo Leandro Carnal para falar um pouco dessa ética no lado empresarial, Tiago Nigro, que ele conta a história, como é que ele conseguiu juntar o primeiro milhão dele, então é bem interessante, ele vai falar um pouco sobre investimentos, sobre como administrar bem o dinheiro, ter melhores resultados. A gente vai ter Pedro Campos falando sobre a história dele no Café Santa Clara, a gente vai ter Barcelos contando a história da agrícola famosa, um case de sucesso aqui no Rio Grande do Norte, o maior exportador de frutas do país hoje. Então são vários nomes. Fede Alecrim falando sobre inovação. O tema é pensar fora da caixa, tá certo? Um dia todo de evento, começando às 8 horas da manhã até às 18 horas lá no Holiday Inn, 6 de junho. Então, inscrições no site cdlnatal.com.br. Vai lá, tem todas as informações. Já começaram as inscrições? Já começaram as inscrições e já está surpreendendo as inscrições. A gente está no valor promocional de primeiro lote, que fica R$200 para associados e estudantes e R$400 inteira. Então, já está, inclusive, com vendas maiores do que do ano anterior. Então, a gente acredita que esse ano a gente consegue, da mesma forma que há 2 anos atrás, colocar cerca de 1.300 pessoas no Holiday Inn nesse dia. Agora também falando de outro assunto de muito interesse para o comércio, especialmente da Zona Sul de Natal, diz respeito à obra, né, de reformulação da Avenida Engenheiro Roberto Freire. No início da noite dessa quarta-feira foi realizada uma reunião para tratar sobre esse assunto, envolvendo vários órgãos estaduais e do comércio. Qual é o diálogo da CDL em relação a essa obra, enfim, que já vem sendo discutida, anunciada há muitos anos, mas ainda não saiu do papel? A primeira discussão dessa obra, Rosalba era governadora, ou seja, a CDL participou das discussões quando Rosalba entrou, Robson também discutiu, a gente está discutindo agora no governo Fátima. É uma obra que é importante para a cidade, mas tem que ser pensado no lado do comércio também, ou seja, a gente precisa criar sim mobilidade para a cidade, mas a gente não pode matar um comércio tão importante que é o da Avenida Roberto Freire. A gente tem que entender que ali gera milhares de empregos naqueles comércios da região e a gente está exatamente dialogando com o poder público sobre esse assunto. O que é que a gente tem de novidade? Essa semana nos reunimos com o chefe do Gabinete Civil da governadora e ele disse o valor que existia orçado para a obra não existe mais, ou seja, o montante inicial, então não dá para fazer mais grandes obras, ou seja, não dá para fazer aquela obra faraônica, com túneis e coisas desse tipo. Então vai ser uma intervenção possivelmente bem menor, mas ainda precisa também se negociar com o governo federal, porque o prazo está vencendo, vai precisar aditar esse prazo, então não sabemos inclusive se a obra deve sair. E se sair, nos foi comprometido que vai ter um diálogo com o setor empresarial para que se tenha um menor impacto possível durante a execução da obra e após a execução da obra. Porque na hora que a gente joga vários viadutos, por exemplo, numa avenida como aquela, você transforma aquilo ali num lugar sem vida. Ninguém quer ficar numa via expresso, sem acesso, sem as pessoas poderem caminhar na calçada, sem as pessoas poderem acessar o comércio. Então, você cria uma via expressa, mas você mata toda a vida da região. A gente pode perceber isso claramente ali. Próximo à Arena das Dunas, onde criou aqueles viadutos, os comércios das laterais praticamente morreram. Ali naquele viaduto do Quarto Centenário, também do outro lado do Arena, onde tem lojas fechadas até hoje. Tem um prédio lá gigante, que era considerado super bem localizado na cidade, que está com uma placa de venda e se aluga até agora. Ou seja, na hora que você cria um paredão e um viaduto, você mata o comércio da região. É uma tendência natural mundial. Então a gente está dialogando que se crie situações, soluções para o trânsito da nossa cidade, mas respeitando uma avenida que tem o seu tino comercial forte. A gente tem praticamente a avenida toda, com geração de emprego, renda, impostos, tá? Que se cria algo para se resolver a situação sem gerar um impacto para o comércio. E se cria também rotas alternativas. O próprio bairro de Capim Macio ali por trás, existem avenidas que podem ser melhoradas e alargadas para quem precisa fazer um trajeto mais rápido para chegar, por exemplo, a Ponta Negra. Augusto Vaz, presidente da CDL Natal, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Repórter. Uma feliz Semana Santa para você e para sua família. Eu agradeço, uma feliz Semana Santa para você e para todo mundo que está nos acompanhando também. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e desejo também para você e para toda a sua família uma Semana Santa de muita paz e muito amor. As notícias atualizadas de Natal e do Legislativo natalense você confere a partir de segunda-feira no Notícias da Câmara, às 1h50 da tarde, com Mara Rochelle.